bom dia. Você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 30 de setembro de 2023. Shabbat Shalom. Pois é, meus amigos, Estados Unidos e Rússia já não disfarçam mais. Estão sim se preparando para uma guerra nuclear. Este é, de longe, o período mais tenso da história, muito mais do que nos anos 60, quando da crise dos mísseis em Cuba, porque parece agora, diferente daquela época, não há interesse em resolver o conflito pelas vias diplomáticas, pelo menos é isso que está se depreendendo das ações provocativas de ambos os lados, Ocidente e Oriente. Bem, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, eu estou aqui no site oficial da FEMA, que diz o seguinte, num comunicado desta semana. A FEMA, em coordenação com a Comissão Federal de Comunicações, FCC, realizará um teste nacional do Sistema de Alertas de Emergência, EAS, e dos Alertas de Emergência Sem Fio, WEA, neste outono, ou seja, na verdade é dia 4 de outubro. O teste nacional consistirá em duas partes, testando as capacidades da WEA e EAS. Ambos os testes estão programados para começar aproximadamente às 14h20, horário do leste dos Estados Unidos, na quarta-feira, 4 de outubro. A parte WEA do teste será direcionada a todos os telefones celulares de consumo, ou seja, todos os celulares civis. Este será o terceiro teste nacional, mas o segundo teste para todos os aparelhos celulares. A mensagem de teste será exibida em inglês ou espanhol, dependendo das configurações de idiomas do aparelho sem fio. A parte EAS do teste será enviada para rádios e televisões. Este será o sétimo EAS nacional. A FEMA e FCC estão em coordenação com os participantes do EAS, provedores sem fios, gerentes de emergência e outras partes interessadas na preparação para este teste nacional, para minimizar a confusão e maximizar o valor do teste para a segurança pública. O objetivo do teste de 4 de outubro é garantir que os sistemas continuem a ser meios eficazes de alerta para o público sobre emergências, especialmente aquelas a nível nacional. É claro que a FEMA aqui não especifica, mas logo mais, daqui a pouquinho, nesse mesmo vídeo, você entenderá do que se trata na verdade. Podem ser sim catástrofes naturais, claro, podem, mas na verdade a FEMA está se preparando para um ataque nuclear, assim como a Rússia. Aguenta um pouquinho aí. Segue o documento dizendo: caso o teste de 4 de outubro seja adiado devido ao mau tempo generalizado ou outros eventos significativos, a data do teste será 11 de outubro. Bom, eu estou agora na página do National Weather Service, que diz, também repete, o comunicado da FEMA. Só que aqui o comunicado é mais breve e objetivo. Diz o seguinte: a FEMA conduzirá um teste nacional de seu sistema de alerta de emergências, EAS, e alerta de emergência sem fio na quarta-feira, 4 de outubro de 2023, aproximadamente às 10h20. Se a data do teste de 4 de outubro for adiada, então será remarcada para 11 de outubro. Como isso afetará você, diz o documento? Os telefones sem fios devem receber uma mensagem de teste acompanhada por uma vibração ou por vibrações exclusivas. A mensagem será: este é um teste do Sistema Nacional de Alerta de Emergência Sem Fio. Nenhuma ação é necessária. Diz também o documento que as pessoas que ouvem transmissão de rádio e televisão ouvirão uma mensagem de teste de 1 minuto, semelhante ao teste mensal normal. Afirmará: este é um teste nacional do Sistema de Alerta de Emergência emitido pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências,
cobrindo os Estados Unidos às 14h20 às 14h50, horário do leste dos Estados Unidos, no dia 4. Isso é apenas um teste, nenhuma ação será exigida ao público. Bem, aqui o documento mostra, então, exatamente o que é o sistema de alerta de emergência. Ele é, basicamente, diz o comunicado, que emissoras, um comunicado em cadeia, diz o seguinte: emissoras de rádio e televisão, sistemas de cabo, provedores de rádio e televisão via satélite, provedores de vídeo com fio, emitirão alertas locais de forma obrigatória. Eles emitem alertas de forma voluntária, mas nesse caso, quando o sistema de alerta de emergência é acionado, então cria-se uma cadeia de comunicação obrigatória. A Agência Federal de Gerenciamento de Emergência, FEMA e FCC, e o Serviço Meteorológico Nacional, NWS, da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, trabalham durante o sistema de alerta de emergência em colaboração para manter o EAS, que é o Sistema de Alerta de Emergência, e os alertas sem fio, que são os dois principais componentes do Sistema Nacional de Alerta Público e permitem autoridades em todos os níveis de governo enviar informações de emergência urgentes ao público. A FEMA é responsável por qualquer ativação, testes, exercícios do EAS em nível nacional. Bem, então a FEMA, como vocês viram, anunciou na sua página oficial que o sistema de alertas de emergência, então, será acionado. Será um teste no dia 4, um teste que demorará aí quase 1 hora, para colocar em dia esta cadeia de rádio, televisão, aparelhos sem fio, celulares, etc. e tal, com comunicados oficiais do governo para toda a população. É claro que você está se perguntando por quê. Bem, a outra parte do vídeo esclarece um pouco a situação. Eu estou aqui no site oficial de Hal Turner, do rádio show Hal Turner, que diz o seguinte: matéria de hoje, publicada hoje, é assustadoramente perturbador saber que a Rússia acabou de anunciar o seu primeiro exercício de ataque nuclear em âmbito nacional um dia antes do dia 4, ou seja, ela fará um exercício simulando um ataque nuclear no dia 3. Este primeiro exercício, diz Hal Turner, exercício de ataque nuclear a nível nacional em 11 fuso horários diferentes na Rússia, foi declarado abertamente pelo governo como sendo uma preparação para uma potencial guerra nuclear. Em 3 de outubro, o regime de Vladimir Putin simulará um ataque nuclear contra a Rússia perpetrado pelo Ocidente. O exercício de ataque nuclear de um dia incluirá a preparação para a destruição de até 70% do parque habitacional e das instalações de suporte da vida russos. Isso quer dizer que será um exercício abrangente, tendo em vista uma catástrofe em todas as regiões da Rússia. O exercício servirá também para testar a lei marcial após a simulação do ataque. Diz Hal Turner também que não parece ser uma coincidência, uma mera coincidência, uma pequena coincidência, que isso seja anunciado apenas um dia antes do teste de sistemas de alerta de emergência EAS dos Estados Unidos, agendado para o dia 4 de outubro. Graças a uma grande campanha publicitária, diz Hal Turner, quase todos os americanos estão agora cientes de que esse teste EAS chegará a todos os celulares, televisões, rádios, no dia 4 de outubro. Bem, para terminar, ele faz a seguinte hipótese, aqui já entramos no terreno da teoria da conspiração. Ele supõe o seguinte: os americanos, então, estão preparados no dia 4 para um teste. Como o alerta da FEMA diz nenhuma ação é necessária, os americanos
sugere Hal Turner, não darão a menor importância para o alerta. Então, esse momento pode ser usado, sim, por Vladimir Putin para lançar um massivo ataque nuclear aos Estados Unidos. Claro, repito, estamos aqui já no terreno da teoria da conspiração. Isso é uma opinião livre, claro, garantida pela Constituição norte-americana do radialista Hal Turner. Bem, os americanos, então, por conta de já terem sido preparados para não se preocuparem com o assunto ou com o teste da FEMA, ficarão de boa. E aí, bem, Vladimir Putin, o malvadão, então, poderá lançar um grande ataque sobre os Estados Unidos. Isso aconteceria no dia 4 de outubro. Bem, o fato é o seguinte: o período é o mais tenso da história, não por conta da teoria da conspiração, claro, mas porque, como disse no começo do vídeo, parece que esta crise foi fabricada e ninguém se interessou em resolvê-la no terreno diplomático. Esta crise começou em 2014, quando Viktor Yanukovych foi derrubado do poder, teve que sair às pressas da Ucrânia, se refugiou na Rússia por ser amigo de Vladimir Putin, e aos poucos a Ucrânia passou então a ser um país praticamente membro da OTAN. As provocações de lá para cá só aumentaram e ninguém nunca se preocupou em resolvê-la no terreno diplomático. Não é agora, certamente, que essa ação começará. Pode ser, sim, que estamos muito próximos a um conflito bélico dessas proporções, de proporção nuclear, já que, de um lado, o lado ocidental, liderado pelo Fórum Econômico Mundial, torce para uma redução populacional, até porque eles estão garantidos nos seus bunkers. E o outro lado parece que não quer mais aceitar de forma alguma a interferência americana no comércio internacional, com as suas sanções internacionais e assim por diante. Sem falar que a China também já está pelas tampas com a história de Taiwan. Só temos que esperar o pior nesse momento. Por quê? Porque os seres humanos de hoje são bem piores do que aqueles que comandavam a política internacional nos anos 60. Lá, parece, se resolveu uma crise que também tinha essa perspectiva de terminar em guerra nuclear na mesa de negociações, apesar de que os dois lados falavam duro. Nikita Khrushchev batia com o sapato no ambão da ONU. E John Kennedy dizia, mais ou menos como falou Donald Trump alguns anos atrás: eu apertarei o botão, meu botão é maior que o seu. Enfim, as coisas tendiam sim a uma crise, as pessoas perdiam o sono naquela época, mas tudo se resolveu com a seguinte conversa: bem, se você apertar o botão, eu o apertarei também, e o que sobrará? Ninguém quis pagar para ver o que iria sobrar, claro. Não parece ser o caso agora. Parece que tem muita gente apostando que sobre pouco ou quase nada. Outra diferença a ser considerada entre aquela época, os anos 60, e agora, é que o povão parece, neste momento, não está também muito aí. A geração dos anos 60, quem tinha 30, 40 anos nos anos 60, não dormia por conta da crise. Hoje, bem, hoje a gente não dorme por outras razões, outros motivos, menos pela possibilidade de uma guerra devastadora. Evolução dos tempos, dirão alguns. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã. Se Deus quiser, rezemos.